Salve, salve pessoal que nos acompanha no canal Yuri Dias Repórter. Está no ar mais uma edição do programa Na Gaveta, episódio de número 13. Toda terça-feira, a partir das 8 horas da noite, sempre rodamos um episódio que consiste num bate-papo com alguma personalidade do futebol local, do futebol regional, futebol estadual, jogadores, ex-jogadores, dirigentes, treinadores, jornalistas esportivos, enfim, todo mundo que de alguma forma acompanha os bastidores do nosso futebol, claro que sempre com a ênfase aqui na nossa região da campanha. Hoje o nosso entrevistado é Totonho Padilha, quase completando seus 30 anos de trabalho com categorias de base, também abrangendo toda a sua trajetória dentro do futebol como treinador, além, claro, dos seus momentos que também teve como jogador profissional, com destaque pelas passagens da dupla Baguá. São vários bastidores que pode compartilhar conosco, atletas que foram revelados por ele. Sempre a gente lembra do caso do Jailson, mas tem jogador também agora na Eslováquia, ele pode falar mais sobre isso também, entre outros tantos aí que já passaram pelo Totonho aí na cidade, isso que faz ele se tornar muito popular. Então, fique ligado que este bate-papo com certeza vai render muita resenha, tá? É um material gravado, mas a gente quer que você também deixe a sua opinião nos comentários. Se você tem alguma lembrança com o Totonho, jogou com ele, conta pra gente nos comentários, que depois nós vamos passar pra ele todos esses depoimentos, tá bom, pessoal? Ressaltar que quem não se inscreveu no canal, se inscreva, é gratuito, é simples, é só clicar, inscreveu, já vai dar uma força pra gente. Quanto mais pessoas inscritas tiver, mais pessoas curtirem este vídeo, mais o nosso trabalho vai alcançar no YouTube e assim a gente poderá ter nosso retorno, até mesmo para poder melhorar a nossa estrutura. Ressaltar também o oferecimento de Restaurante Churrascaria Cinturão, grande lendário goleiro Oswaldo Rolim, que oferece um verdadeiro sabor da carne do Pampa Gaúcho, buffet livre por quilo, também o espeto corrido. Se você não quer aderir ao espeto corrido, também pode optar por um buffet por quilo de carne. 2 endereços, Avenida Santa Tecla 2183, o tradicional Cinturão, e também o novo Cinturão, que no antigo Betemps. Oferecimento também da Fazenda Retiro, do Jaldinegro Eduardo Silva Mendes, que faz um trabalho de criatório de gado bovino, lá localizado na costa do Jaguarão, na BR-293, em Candiota. E também o oferecimento de Fábio Vaz Design, branding e posicionamento de conteúdo, toda a gestão de marca aqui do canal, todo o visual que vocês estão observando leva a assinatura do Fábio Vaz. Então esses são os nossos parceiros, patrocinadores, apoiadores que tornam este projeto realidade sempre toda terça-feira. Muito bem, então vamos conversar com o nosso entrevistado de hoje, tá? Que é o Totonho Padilha. Já fizemos uma breve apresentação, embora seja de total conhecimento de todo mundo que é envolvido de alguma forma com o nosso futebol regional e também futebol estadual, afinal, quantos atletas já passaram por ele. Então, seja bem-vindo de forma online, né? Diferente de estúdio, como já fizemos outras vezes. Agora é um formato diferente porque estamos em início de trabalho, né, Totonho? Mas com certeza lá pra frente vamos lutar para que a gente também tenha o nosso espaço. Importante é a gente tentar dar o primeiro passo e galgar o nosso espaço agora em carreira solo. Então, prazerzaço estar falando contigo. Boa noite, Yuri. Boa noite aos telespectadores Na Gaveta, né? Imenso prazer que eu falo contigo e desejando sucesso que no teu crescimento, né? Nessa nova empreitada, como você diz, e que cada vez fique mais forte o teu programa, né? E que tu consiga montar esse estúdio, né? Como tu falou, para que tenha cada vez uma abrangência maior do teu trabalho. Agradeço muito por estar participando pela primeira vez. Perfeito. Nós já conversamos várias vezes, mas foram em outros locais, em outras ocasiões. Então, aqui no meu canal próprio é inédito. Perto de completar 30 anos de atividades com treinamento de categoria de base, Totonho? Realmente, eu tenho até ficado um pouco ansioso com isso aí, né? Porque dia 28 de fevereiro de 2026, se Deus, nosso Senhor quiser, fecha esses 30 anos de trabalho, né? Me lembro muito bem quando eu fui jogar na categoria 35 do Grêmio do Subtenente Sargentos. Primeiro ano de 35 eu joguei no Clube Caxiral, né? E aí eu fui jogar lá em
pessoal do Grêmio me levou para jogar nos 35 lá e aí lá falando, né, em criar uma escolinha de futebol, e aí o pessoal, não, vamos fazer o seguinte, tá, vamos te trazer para cá e nós vamos te dar todo o apoio para que tu possa abrir essa escola de futebol, e aí fui para lá jogar, né, e no dia 28 de fevereiro de 1996, eu entrei ali no campo do Grêmio de Sargentos, num antigo campo onde é a piscina, né, Yuri? E ali apareceu 4 meninos para treinar nesse dia. E aí começou essa história toda aí que está chegando já, agora, se Deus quiser, em ano que vem, dia 28 de fevereiro, fechando 30 anos de trabalho, que me deixa muito emocionado, até por toda a minha persistência nisso aí, né? Porque é complicado tu labutar aí 30 anos trabalhando com meninos, né? Que cada vez fica mais difícil de trabalhar, porque pelo desinteresse deles no futebol, né? Que isso aí é uma coisa, eu não vou dizer global, mas eu tenho certeza que brasileira né? É um desinteresse muito grande hoje dos meninos por jogar futebol. Hoje tu trabalha todos os dias com muita insistência com eles, fazendo palestra. Hoje mesmo, no meu treinamento, eu fiquei mais ou menos 35 minutos conversando com eles e falando, né? De toda a importância do trabalho, das decisões que nós temos agora, sábado, em Rio Grande, né? Categoria Sub-15 contra o São Paulo, semifinal da Copa Zona Sul, a categoria Sub-14 contra o Progresso, semifinal da Copa Zona Sul, né? Então, tu passa todos os dias motivando eles, né? Para colocar na cabeça deles que o futebol ainda é uma coisa interessante que hoje para eles já não é como na minha época, né? Já não é artigo de primeira necessidade nos esportes, entendeu? O que que tu que já acompanhou 3 gerações no treinamento de categoria de base, o que que tu percebe de diferente então agora? Tem a ver com a tecnologia, tem a ver com a criação? O que que tu percebe? Até porque isso daí a gente também sente efeito nos próprios campinhos da cidade, né? É, Yuri, eu acho que há tecnologia, entendeu? Porque tá acabando, né? Tu vê, se nós voltarmos lá atrás, no tempo que, depois que eu parei de jogar, que eu parei novo, até parei com 25 anos, que eu fui jogar nas equipes de várzeas, né? Antigamente, já vimos pela cidade, né? Nós tínhamos a Taça de Ouro, que tinha 20 equipes, primeiro e segundo, Yuri. Nós tínhamos a Taça de Prata, que tinha mais 20 equipes, primeiro e segundo. Chegou a ter até a Taça de Bronze com primeiro e segundo. E hoje, a gente não consegue mais, aos domingos de tarde, fazer o campeonato da cidade só nos campos do Militão, com apenas a equipe do primeiro. Então, eu acho que, né? Eu acho que isso aí, eu acho que diz tudo. Eu acho que o desinteresse é muito grande da meninada de jogar futebol, né? E eu acho que uma das grandes, o que afetou mesmo foi o celular, né? As redes sociais. Eu acho que foi porque até no próprio treinamento, às vezes, agora semana passada no Militão, no último treinamento da semana, se não me engano, foi quinta-feira, sexta-feira choveu, e eu sempre dou 2, 3 bolas para os meninos ficarem batendo, até eu fico sentado olhando até chegar a hora de começar o treinamento. E aí tinha lá um grupinho de 6 meninos lá jogando esses joguinhos de celular e os outros batendo bola, né? Aí eu peguei, saí, fechei o meu carro mais cedo, coloquei a minha cadeira dentro do carro, peguei, ó, menino, gurizada, vamos todo mundo fazer um bobinho ali. Foi uma maneira dos meninos soltar o celular e fazer o bobinho, porque aquilo ali é pré, assim, estava começando o trabalho, tu entende? Eu deixo eles bem à vontade. Mas para te ver que o celular realmente hoje é uma das causas aí que complicou as coisas. E principalmente na juventude, para os meninos mais novos, né? Perderam totalmente o desinteresse pelo futebol em si, né? Pelo compromisso do futebol, porque jogar pelada, essas coisas assim, a gurizada gosta, né? Mas aquele compromisso de treinar, de ter um objetivo, de ser um jogador de futebol, ficou muito, diminuiu muito, né? Praticamente ficou quase irrisório, né, Yuri? Até porque o caminho para se tornar um jogador profissional, ele é muito seletivo, né, Totonho? São de 50, às vezes, meninos, 2, 1, 3, enfim, ou até mesmo um que conseguem depois trilhar esse caminho, né? Não, eu até acho que muito mais do que isso, né, Yuri? Eu acho que hoje, olha, não sei se aí de
de 1.000 meninos aí, vai se tirar 2 ou 3 que vão acabar jogando futebol, né? Até pela própria dificuldade também, até pela estrutura das equipes, né, que oferecem também para o atleta, né, porque hoje, se nós olhar, muitas equipes do Rio Grande do Sul, até do próprio Brasil, e até equipes profissionais, os atletas pagam para jogar, né? E até equipes, a gente sabe, eu não vou citar nome, mas equipes até bem perto daqui da nossa cidade, os atletas até pagam para jogar profissionalmente, né? Então, isso aí também se tornou muito inviável, até o menino, às vezes, até uma chuteira, de pegar um ônibus para ir treinar, tudo é longe, né? Então, tem uma série de coisas aí que também que fazem com que o menino perca aquela emoção de ser jogador de futebol, né? E trabalhar, tem o trabalho também, né? Claro. Tem que ser muito determinado, tem que ser muito perseverante também, né? Uhum. Hoje, como é que tá funcionando o teu trabalho? Porque dos últimos anos, tu investisse na tua própria escola. Já tivesse vários anos de trabalho com Guarani, Bagé, Caxeral, enfim, até que decidisse montar a Escola Bagéense de Formação de Atletas, EBFA, né? Então, eu queria que tu falasse mais sobre esse projeto e como que ele está funcionando atualmente. Olha, eu me sinto muito contente, me sinto muito feliz em estar conseguindo tocar o projeto, né? Só para te ver agora, com muita dificuldade, claro. Mas eu, graças a Deus, ter me tornado um treinador, uma pessoa muito conhecida na própria cidade, fora da cidade, até em alguns estados do Brasil, né? Eu tenho um grande apoio das pessoas, né? E agora mesmo, só para te ter uma ideia, eu saí de uma reunião agora, que eu me classifiquei para a segunda fase da Copa Regional, e os meus adversários, um jogo em Bagé e outro fora de Bagé, porque tem que jogar a Chape de Santa Maria contra o São Luís de Juí e a Chape de Santa Maria contra o Maclares. Se o Maclares ganhar da Chape de Santa Maria, já não precisa nem jogar a Chape contra o São Luís de Juí. E eu já tenho meu adversário, que é o Maclares, um jogo em Bagé e outro lá em Júlio de Castilhos. Tu vê a distância da nossa viagem. Sim. E se por acaso acontecer da Chape ganhar os 2 jogos, eu vou a Santa Maria. Mas se a Chape não ganhar do São Luís, não ganhar do... Quer dizer, se o Maclares não ganhar da Chape e o São Luís ganhar da Chape, eu vou ter que aí em Juí jogar contra o São Luís de Juí. Então, para te ver, além disso, agora, nesse próximo final de semana, eu estou indo a Rio Grande, sábado, jogar as 2 decisões na semifinal da Copa Zona Sul, né? Aí, se eu chegar a passar, eu tenho que decidir o título em Rio Grande depois em fevereiro, em dezembro. Se eu passar pelo Maclares ou pelo São Luís ou pela Chape, eu tenho que ir a Santa Maria no dia 7, lá no Presidente Vargas, no mesmo dia jogar a semifinal e a final da Copa Regional. Mas eu penso sempre assim e passo por meus atletas. Olha, eu considero o meu trabalho time grande, eu considero a escola time grande, e eu só sei que eu só vou conseguir formar jogador de futebol para fazer um teste numa equipe se esse menino for rodado, se esse menino for competitivo e se esse menino jogar. Futebol de base, que tu joga uma vez por mês ou às vezes 2 vezes por mês e simplesmente não passa de uma escolinha. E eu não chamo o meu trabalho de escolinha, eu chamo o meu trabalho de escola. Uhum. Até porque hoje o jovem na Sub-17 ele já tem que estar à disposição do profissional com os seus 17 anos, né? E o calendário hoje do futebol profissional também, ele tá cada vez mais curto. E isso também acarreta em menos oportunidade pro jovem. Então, quando ele entrar, ele tem que aproveitar a oportunidade, senão fica difícil, né? Hoje o menino ele começa a jogar na categoria de base. Vamos colocar futebol de campo com 8, 7, 8, 9 anos, até lá essa idadezinha de 4, 5, 6 anos, futebol de salão. Mas já para disputar campo, ele já começa lá com 7, 8, 9 anos. Então, o menino que começou com 7, 8, 9 anos, quando ele chega em 17 anos, ele já tem 10 anos de experiência de base, entendeu? Um clube grande não vai esperar mais do que isso para que ele possa estourar. Então, se ele não estourar num clube grande, né? Se não estourar num clube grande com 17, 18 anos, é o máximo aí, o clube já vê que ele não vai ter futuro e já vai ter que buscar outro atleta lá dentro da sua própria, da própria estrutura, da própria base, para começar a pensar, tá? Até para formar esse jogador, para poder
ganhar um dinheiro grande para o exterior e tudo mais, né, Yuri? Esse hoje é o fundamento do futebol, não tem... Futebol é muito rápido. Às vezes eu digo aqui para as pessoas que muitas vezes me procuram, às vezes tem pessoas que vêm me perguntar, doutor, eu vou levar o meu filho para fazer teste em tal lugar. Eu pergunto, mas vem cá, mas onde é que teu filho joga? O teu filho treina? Não, meu filho não treina, meu filho não joga. Pô, mas eu acho que tu, na minha opinião, eu acho que tu deve fazer uma análise para ver se vale a pena esse tipo de investimento, né? Muitas vezes eu digo assim, ó, a gente tem o trabalho daquele menino que estuda de tarde na base, que estuda de tarde, a gente trabalha na parte da tarde. O menino, durante o ano, ele muito pouco pode treinar. Então, para o futebol, para quem quer ser jogador, é uma coisa diferente, né? Esse ano que ele não treinou é praticamente um ano perdido na carreira dele, né? Porque é muito rápido, né, Yuri? Né? Mas a gente sabe que nem todas as pessoas, às vezes, estão no trabalho de base com a intenção de ser jogador de futebol, né? Então, a gente também tem que perdoar essa situação e tem que avaliar e fazer com que esse menino também participe, né? Porque ele não tem aquele sonho, né? Mas para quem tem aquele sonho de jogar bola, ele tem que treinar todos os dias, ele tem que jogar, ele tem que ser competitivo, ele tem que participar de competições, entendeu? Para que ele esteja em condições de enfrentar testes e que possa vingar, né? Porque senão vai acabar não vingando, né? E aí, nesse sentido, tu tá sempre buscando competições para estar com o calendário envolvido pra meninada, né? Começa lá em janeiro as Copas que tu sempre costuma participar, depois campeonatos regionais já e assim vai indo, Já estamos prontos, ônibus contratado, de 8 a 13 em Taquari, de 18 a 23 em Teotônia, ônibus contratado, só para te ver o gasto para nós ir nessas duas Copas, Yuri, eu fiz a conta hoje, agora mesmo recém acertei com os ônibus. O ônibus para nós levar a Taquari é 6 mil reais, o ônibus para nós levar a Teotônia é 6 mil reais, as inscrições de cada Copa é 4 mil reais. Então, para nós ir nessas duas Copas, Yuri, a gente tem um gasto de 28 mil reais que a gente está buscando aí, né? Buscando na rua, buscando com as ações que a gente faz, com os colaboradores que colaboram, né? E voltando à tua pergunta, é aquilo que eu digo, né? Se eu não formar um atleta competitivo, com competições, com jogos, esse atleta, o meu trabalho vai ser fraco, entendeu? As pessoas vão achar o meu trabalho fraco, o meu trabalho vai cair daquilo de tantos jogadores que já passaram pelas minhas mãos, que hoje estão jogando futebol, né? Espalhado aí pelo próprio Brasil, né? Agora mesmo eu tive um exemplo agora, o próprio Lucas, o Paquetá, que chegou agora da Eslovênia lá, né? Pois é, que passou só contar para nossa história. Pois é, eu até convidei ele para ir lá no Grêmio dos Sargentos hoje à tarde, ele não apareceu, talvez até ele apareça amanhã. Agora mesmo, ultimamente também, agora o atleta, o zagueirão Adriel, que já jogou no Brasil de Pelotas aqui, subiu agora na Série D lá, jogou também no Santa Catarina, e agora ele estava em Limeira, subiu com a Inter de Limeira da Série D para a Série C. Né? É jogador que veio de Cachoeira, que passou pela Chape Bagé comigo aqui, coloquei lá do Progresso, né? Tantos outros, o próprio Jailson, que eu e Medina fomos buscar em Caçapava, passou pelo Guarani, né? E outros que a gente nem se... Agora mesmo estava em Santa Maria, estava o Kevin, o lateral esquerdo, estava na reserva, lá subiu com o Inter SM também, né? E outros que agora de cabeça a gente nem se lembra, né? Mas por que isso aí? Porque a gente tem um trabalho que visa a formação do atleta profissional, entendeu? Como eu disse, claro que nem todos os pais querem, nem todos os meninos querem ser jogador de futebol, e hoje em dia tá mais interessante até para os meninos ser jogador de futebol, mas eu não posso deixar cair o ritmo do meu trabalho, né? Porque senão, ainda mais agora já, prestes a fechar 30 anos de trabalho, né? Até posso dizer uma história, já que, graças a Deus, com muita perseverança e com a ajuda de muita gente, eu estou conseguindo trilhar, né? E falando em parceiros aqui, quem te mandou um abraço, eu comuniquei para ele que iríamos gravar esse programa, que também colabora aqui com o canal, com a rotina aqui do canal, o Eduardo Mendes, né, nosso parceiro aqui da Fazenda Retiro, te mandou um abraço e falou o quanto que teu trabalho é importante aí para a cidade e para os jovens. Me ajuda muito, né? Me ajuda muito o Eduardo, me ajuda todos os meses, me ajuda, me incentiva muito, me diz que meu trabalho tem um baita no fundamento, às vezes a gente está até meio desanimado, né? Me consegue pessoas que me ajudam também, eu quero agradecer aqui, porque
até foi ele que me pediu, até a dona Sueli Ciocari, que é uma pessoa que ele conseguiu para que me mandasse um patrocínio mensal, né? Dona da FIDA, uma firma muito forte de Caçapava do Sul, Fermini Dari Ciocari, né? Então, e mais outras e tantas pessoas que eu não vou citar tanto o nome aqui, porque o caso do Eduardo é teu patrocinador, né? Então, eu só tenho a agradecer, né? E é como eu estou falando, então, eu cada vez tenho que procurar dar o meu melhor para que não deixe cair o ritmo do meu trabalho. Perfeito. Totonho, nós citaste rapidamente ali alguns dos casos mais recentes que foram revelados e surgiram por ti. Então, queria falar um pouquinho mais sobre alguns desses casos. Vamos começar pelo mais recente, então, que é o caso do Lucas Paquetá, que hoje está jogando na Eslováquia, né? Leste europeu. Então é uma situação totalmente diferente daquilo que foi vivido por um jogador do futebol bagiense. Então eu queria que tu contasse como é que ele surgiu, como é que se desenvolveu depois e como é que tudo isso depois aconteceu na vida dele. Ele deu uma sorte até assim, que casualmente ele joga de ponta direita, entendeu? Ele foi jogar comigo como ponteiro direito, entendeu? E então, claro, isso aí ajudou muito até para mim passar alguns macetes para ele, como é que era o comportamento, né, a hora que tu tinha aqui no fundo do campo, né? A primeira coisa que eu já ensino pro menino lá quando joga lá do campo é proteger a bola, né? Porque eu como jogador, né, Yuri, depois que eu aprendi, era difícil também tirar a bola, né? Porque eu protegia muito bem a bola, né? Isso aí eu aprendi, sabe com quem? Um centroavante que jogou comigo no Guarani. Não sei se é vivo ou morto, o carioca Jaci Gama. O cara era especialista. Até o próprio Omar também, que a gente jogou junto no Bagé, que era centroavante, o Omar também aprendeu ali com o Jaci a usar o corpo e tudo mais, né? Então, eu já passo esse tipo de situação e casualmente o Paquetá, o Lucas, é um jogador do lado direito do campo, né? Então, eu ensinei para ele a hora de ir no fundo, a hora de entrar na diagonal, a hora de chegar no fundo e de repente trazer a bola para o pé esquerdo, aprender a jogar a bola às vezes com o pé esquerdo para dentro da área. A hora que o jogador está entrando na área, que vê que está sendo acossado, né, que é a hora de cair para tentar simular uma situação de um pênalti, é a hora de prosseguir. Então eu passei essas coisas para ele. Mas ele começou comigo, quando eu estava lá no Bagé, que eu cheguei em 2019, o pai dele já tinha jogado comigo na base do Bagé no ano 2000, o Ged. E ele chegou lá, o pai dele levou ele para lá comigo e tudo mais, tá? Aí depois eu saí do Bagé, né, em 2022, quando eu abri a Escola Bagiense de Formação de Atleta. Eu abri ela, foi em 22 que eu abri, para fechar 4 anos, agora em 26. E eles vieram tudo jogar comigo, né? O Bagé naquele momento parou com a base lá, e eles vieram jogar comigo. E aí ele ficou jogando comigo, né? E aí acabou, tem um tio dele que mora no Rio de Janeiro, acabou, como o sonho dele era jogar, né? Ele foi atrás do sonho dele. Aí acabou indo para o Rio de Janeiro, conseguiu fazer um teste lá pelo Bom Sucesso, passou lá pelo Bom Sucesso, conheceu no Rio de Janeiro, uma cidade grande, é lógico, lá ele conheceu empresários, né? Fez um bom trabalho no Bom Sucesso, conseguiu um empresário lá que levou ele para a Europa, né? E aí chegou lá, fez um teste lá, acho que uns 6 meses atrás, ele já está por lá, eu acho, agora ele está de férias, chegou ontem em Bagé, e fez um teste lá, teve um mês em teste lá, e acabou passando no teste e hoje está disputando lá na Eslováquia, nessa equipe top já, Amadeu. Ele até me disse que me trouxe uma camisa e vai me entregar. Agora, talvez amanhã ou depois. Até eu convidei ele para ir no treino hoje lá, ele não apareceu. Ele deve ter chegou ontem, já recém em casa, né? Mas deve de aparecer. Então, essa é a história do Lucas Paquetá, um menino com 19 anos, ele nasceu em 2006, e com um grande futuro pela frente, né? Tem tudo, uma velocidade muito boa, já está experiente, né? Porque eu já ensinei desde novinho para ele como é que era o macete, como é que jogava, a hora de proteger, e isso aí ajuda muito, né? Porque eu, quando garoto, nós voltando lá atrás, na categoria de base, né? Eu estreiei muito cedo no futebol. Eu estreiei no dia 2 de dezembro de 1977. Guarani, seleção de Melo, aqui de Cerro Largo, seleção de Melo aqui, né? Mas eu me tornei um jogador mais experiente mesmo já a partir dos 21 anos, entendeu?
embora em 78 já ter jogado, jogou pelo Guarani contra o Juventude, que a gente ganhou aquela vez lá 2-0, lá do gol do Badico Velho e o meu, né? Mas eu me tornei experiente mesmo com 21 anos, entendeu? Porque às vezes as pessoas não diziam isso que eu falo para os garotos, a hora de usar o corpo, principalmente aquele jogador de ataque, né? Entendeu? Então a gente foi escutar essas coisas bem mais tarde, né? Que eu já passo isso aí para o menino, né? Já chega lá e o atacante, eu já digo para eles, olha, é assim, o atacante vai receber uma bola, já tem que procurar o adversário ali para proteger essa bola, né? Para depois partir, esse tipo de coisa assim, né? Então, eu ensinei muita coisa para ele, né? E hoje ele, com essa velocidade toda que ele tem uma explosão muito grande, uma grande velocidade, debate bem na bola, né? Fez uns gols muito bonitos, principalmente na Copa, quando nós fomos terceiro lugar na Copa Taquari. Deixa eu ver que ano foi aqui, meu Deus do céu, já foi com a Escola Bagense, faz uns 3 anos, eu acho que foi em 2023, ele fez uns gols muito bonitos lá em Taquari, como ponteiro, atravessando na diagonal, né? Então ele tem um grande futuro pela frente. Legal, interessante. Pelo que tu contasse, o diferencial é a cabeça também e ser focado, né? O sonho, tem que ter sonho. Sem sonho não adianta nada. Né? Hoje em dia tem que ser focado, tu tem que ser perseverante, tu tem que ser profissional e, acima de tudo, ter o sonho. E ir atrás do sonho, né? É o que hoje a meninada não tem. Terminou aquele sonho de ser jogador, entendeu? Terminou, não tem mais aquele sonho, entendeu? De ser jogador. É uma geração muito diferente da geração minha, nem se fala, né? Não dá nem para comparar, né? Claro, são muitos anos na minha geração para a geração de hoje, né? Mas não tem que ter sonho. E hoje os meninos não têm sonho. Os meninos não têm sonho, eles têm muito, muito pouco compromisso com aquilo, com o trabalho da semana. Pode ver que a gente trabalha todos os dias, né? Hoje eu trabalhei no Grêmio, amanhã trabalho no Grêmio, quarta trabalho no Militão, quinta não sei se trabalho no Grêmio no Militão, e sexta-feira dou folga e sábado, 7h30 da manhã, estamos indo para Rio Grande para a semifinal, contra São Paulo na 15 e contra Progresso na 14. Legal. Não para, não tem outra forma a não ser essa. E o caso do Adriel, Totonho, como é que foi toda a situação também? O Adriel, eu fui fazer uma avaliação em nome da Chape em Caçapava do Sul. E aí um rapaz que tinha lá, o Maradona, até vou mandar depois essa entrevista para ele ver, até porque eu falei o nome dele, ele me levou, esse rapaz lá de Cachoeira do Sul, lá o Adriel, que é filho do sargento, o sargento Schutz, lá em Cachoeira do Sul, e naquele tempo eu tinha a Chape Bagé, tinha saído do Guarani até, se não me engano foi em 2016. Não, é 2018 que eu saí do Guarani, e eu tinha a Chape Bagé, e aí eu fui lá fazer essa avaliação. Não, deixa eu voltar, não, foi em 2016. Quando eu estava quando eu estava com a Chape, eu não tinha ido para o Guarani. Depois que eu fui, terminei com a Chape, depois voltei de novo. E aí ele levou esse menino lá, eu descobri esse menino, zagueiro, grandalhão já, muito grande naquele tempo, já o menino tinha o que ele tinha ali, uns 15 anos, já tinha o quê? Hoje o Adriel tem 1,97 m, ele tinha o quê já? Era menino já de 1,85 m, por aí, né? E aí, claro, aí eu falei com o pai dele, trouxe ele para cá, bem aqui nessa sala que eu estou agora dando essa entrevista para ti. Muitas vezes a gente botava o colchão no chão para ele dormir aqui, né? Ficou jogando comigo, e naquele tempo eu tinha uma parceria com o Progresso, que hoje até a gente não tem, mas aquela parceria de antigamente, a gente tinha uma parceria muito forte. Hoje não, a gente não, até não tem levado o jogador para o Progresso agora no momento, né? E aí num jogo que eu fui jogar ali em Pelotas, lá, eu falei para o Alcione, eu tenho um baita do zagueiro lá, ele está jogando comigo, de Cachoeira do Sul. Aí eu trouxe ele, pousou aqui na minha casa, né? Aí levei ele para Pelotas nesse jogo. Aí, com certeza, o Alcione gostou muito deles. Olha, só tem uma coisa, Alcione, eu vou demandar ele para ti, só que primeiro eu vou levar ele comigo lá na Copa Teutônia, onde naquele ano, em 2017, eu fui vice-campeão. Perdi a semifinal, a final para um time aqui de Pelotas, uma convenera do Grêmio que tinha aqui em Pelotas. Aí ele jogou aquele jogo, foi para casa e se apresentou no mês de março, começo de março, tem até a foto hoje aqui nos meus dados aqui, lá no Progresso, ficou por lá, foi campeão
Foi vice-campeão do estado, se não me engano, em 17, com o Progresso, ou 18, e depois o Alcione negociou ele com o Internacional de Porto Alegre. Aí depois ele rodou aí, rodou, já teve no Brasil de Farroupilha, teve no Brasil de Pelotas, agora por último lá em Santa Catarina, e acabou agora sendo campeão da Série D com a Inter de Limeira. Subindo, não me lembro se foi campeão, não, acho que foi campeão, foi o Barra. A Inter de Limeira ficou em segundo lugar, se não me engano. Ele acabou subindo para a Série C. Agora, nesse momento, eu acho que talvez até ele fique lá pela Inter de Limeira, agora no Campeonato Paulista e aí na Série C que eles vão disputar. Mas já é um baita mercado para ele, né? Bom, bota mercado nisso aí, né? E um guri novo, ele nasceu no ano... Ele é 2001, nós estamos em... Ele vai fazer 25 anos, recém. Ele nasceu em 2001, Adriano. Olha, e o outro que não tem como a gente não falar desse assunto, eu sei que já teve diversas entrevistas tua, mas como eu falei, aqui no canal é a primeira vez nesse espaço, que é a história também do Jailson, né, Totonho? O Jailson, eu quando cheguei no Guarani em 2012, fiquei no Guarani 12, 13, 14 e 15, 4 anos. Quando eu cheguei em 2012 no Guarani, que o Medina me levou, eu vi que o plantel, né, eu já tenho, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre tive esse costume de trazer esses meninos de fora de Bagé, né, então eu cheguei no Guarani, Medina, olha, vamos ter que, o meu jeito de trabalhar é esse aí, nós vamos ter que reforçar, né. Aí eu fui a Caçapava, peguei meu carro, eu tinha naquele tempo um Fiatzinho vermelho, Uno, né, fui lá, falei com o Rock, lá que eu já conhecia, né, e Rock, quero fazer um amistoso aqui contigo. Vamos fazer assim, vamos fazer um jogo de manhã e outro de tarde, né? E no outro dia até eu marquei um jogo em Dom Pedrito, lá com a Diomar, que é de Dom Pedrito, também que trabalhava com a base lá e trabalha agora, até agora recém falei, faz pouco que eu falei com ele, tá lá em Camboriú visitando os filhos dele. E aí, claro, fomos a Caçapava, né? Na realidade nós não ia tirar ninguém, né? Nós não ia tirar ninguém, assim, não... A grande verdade é essa, não... Ninguém nos chamou a grande atenção, entendeu? Aí, na parte da tarde, jogamos. Aí, conversamos, eu e o Medina. Totonho, quem sabe vamos levar aquele menino grandão ali, aquele grandão. Ele disse, olha, Medina, tô fechado contigo, vamos levar. Aí aconteceu isso aí acabamos trazendo. Vê como é que é a sorte do jogador de futebol, né? Tu vê. A gente, na realidade, não tinha gostado de ninguém. Essa é a grande verdade, né? Não só o Totonho tinha gostado, como o Medina também não tinha gostado de ninguém. Essa é a grande verdade, tem que ser dito. Mas aí achamos melhor assim, não. Vamos, para não dizer que nós viemos aqui em Caçapava e que não levamos nenhum jogador. Aí acabamos trazendo o Jailson, tu vê toda a história que tem o Jailson hoje, né? Rendeu fruto para o Guarani, foi campeão da América, também conseguiu fazer a vida dele, hoje está lá na Grécia, se não me engano, né? Uhum. E aí veio para cá, também trouxemos de Caçapava, de São Gabriel, um baita do jogador, o Paulinho, né? Agora, há poucos dias eu falei com ele de São Gabriel, quando nós fomos jogar lá. O Paulinho passou no teste do Grêmio, né? Né? Junto com o Jailson lá, e aí inventou de vir para São Gabriel, por causa da namorada dele, ficou uma semana, quando chegou lá, os caras não gostaram, e aí ele mesmo estranhou, queria ficar perto da namorada, um jogador com um potencial, um menino com um potencial bárbaro, né? Um menino que batia na bola, é um ano mais novo que o Jailson. O Jailson é 9,7, ele é 9,6. Um menino que batia na bola que nem um tarado, né? Ele pegava um chute de fora da área e parece que a bola era endereçada lá no ângulo do goleiro, né? Então essa é a história desses meninos, né? No caso do Jailson, depois no outro dia nós fomos a Dom Pedrito, não achamos nenhum jogador, né? Já estava escasso um bom jogador naquela época, em 2012 aqui, né? Isso aí faz quantos anos já? Nós estamos em 25, fazem 13 anos, né? Então essa é a história aí que a gente vai contando, né? Por que tu acha que o Jailson conseguiu vingar e passar por clubes tradicionais do mundo inteiro, e mesmo não sendo destaque, mesmo não sendo talvez o plano a estrela brilhou para ele? O que tu acha assim que pesou nesse... Não, ele tinha um bom potencial, ele era um menino grande, foi uma das coisas que a gente trouxe de lá, né, por causa disso aí. A gente notou nele, ele trabalhava bem a bola,
Mas naquele dia ninguém encheu os olhos, entendeu? Ninguém encheu os olhos, até porque eu já estava acostumado a trazer dessas cidades bons jogadores. É uma história que eu tenho de trazer bons jogadores, entendeu? E a gente foi lá atrás de alguém que realmente chamasse muita atenção. Mas ele tinha isso aí, um menino grande, trabalhava bem a bola, entendeu? E chegou aqui, claro, um trabalho melhor, né? Começou a se destacar. Depois aqui para nós foi uma baita referência, né? Porque às vezes tu traz o jogador que é meio pau no bom sentido e acaba... Porque hoje em dia tá muito difícil de tu achar um craque. É difícil de tu achar um menino, um grande jogador, um belo jogador, entendeu? Em todo sentido, né? E aí, focado, começou a ter oportunidades, né? Deram essa oportunidade para ele, jogar no time profissional e tudo mais. Foi trabalhando um trabalho bem melhor, muito melhor que o Caçapava, o trabalho de Caçapava, que era um trabalho de jogar no final de semana e lá de vez em quando, sem competitividade nenhuma, né? E acabou vingando, né? E hoje ele é um baita do jogador, né? A prova está a história que ele já tem, né? Mas que no momento, como eu falei, a gente queria alguma coisa muito boa, que chamasse muito atenção. E naquele dia ele não chamou tanto atenção assim, mas chamou mais atenção que os outros, que a gente acabou trazendo ele, lógico, né? Sim. E aí depois, lá no Grêmio, acabou chamando atenção, acabou se encaixando para aquilo que buscavam, principalmente para volante, né? E aí acaba naquele ano da Libertadores, ganhando espaço, sendo afirmado, tendo até jogado contra o Real Madrid no Mundial de Clubes, né? E a gente nem trouxe ele para cá como volante, ele veio para cá como meia. Nós não trouxemos. Aí depois, claro, talvez até por ele, uma coisa que eu sempre enxerguei nele, e nem foi tanto aqui. Aqui comigo, depois ele começou a jogar de meia e começou a ganhar. Nós começamos a ganhar muito jogo em cima dele, entendeu? Eu nunca vou me esquecer do jogo contra o Progresso lá, que a gente ganhou de 3-2, né? A gente saiu perdendo nós estávamos perdendo 2-1 para o Progresso e viramos o jogo. E se não me engano, eu não me lembro se ele fez o gol de empate ou os 3-2. E era muito difícil ganhar do Progresso, né? Sempre foi muito difícil, né? E ele como meia, né? Mas ainda assim, lá no Grêmio, talvez ele ainda, na minha opinião, como treinador, ele precisava ser um pouquinho mais rápido para jogar como meia, entendeu? Como é que eu vou te explicar assim? Mais participativo, porque o meia tem que chegar na frente, o meia tem que voltar para marcar, o meia tem que ter tem que andar muito dentro do campo. Eu imagino assim, né? Aí o pessoal do Grêmio achou até que ele, como talvez não tivesse toda essa rotatividade de chegar na frente com muita rapidez, voltar rápido para recompor e tudo mais, aí acabou jogando de volante, e aí eu acho que é a posição que ele realmente que seria para ele, que ele deve estar desenvolvendo hoje e que está jogando bem, né? Bom, a gente citou aí 3 casos, né, que são mais recentes, o Paquetá, o Adriel, o próprio Jailson, mas tem tantos outros aí. O próprio Kevin, esse que está no Santa Maria também, que agora foi campeão do acesso também, que a mesma situação veio lá de Alegrete para jogar na Chape Bagé também, depois eu mandei para o Progresso também, né? Então tem... E outros que não... alguns que já até pararam aí, que pararam, né? Porque já também quantos anos que já o próprio Adriel já estão o Jailson mesmo hoje, o Jailson, se eu tentar me lembrar, o Jailson, se não me engano, já está com 30 anos, né? O Jailson é 95. 95, o Jailson já vai entrar para 31 anos agora, né? Para quem trouxe ele de Caçapava com 15 anos, né? Bem dizer, né? 15, 16 anos, né? E tem outros meninos que jogaram também, que agora no momento até nem me lembro, pode ter alguma até que esteja jogando, mas não estou conseguindo me lembrar agora no momento. Do elenco, já que a gente falou bastante de gauchão hoje, que saíram os grupos, né, e o novo regulamento do gauchão para o ano que vem, do Guarani tem o Vitor, né? O Vitor Oliveira também. O Vitor Oliveira foi campeão gaúcho da Série A2 na minha equipe de 2014, que era o time que jogava o Paulinho, e o Jailson, o Jailson é 95, o Paulinho é 96 e o Vitor também é 96. O Vitor também é um dos bagés que joga no Guarani, campeão gaúcho da Série A2, aquele ano que a gente ganhou o título junto com o Inter, Grêmio e o Mundo Novo lá, como é que é o nome?
É a equipe do Mundo Novo de Três Coroas. Os 4 ganharam o título de campeão naquela ocasião. A federação deu título para os 4. Não aconteceu o quadrangular final e deu o título para os 4. Hoje Tinha Vitor Oliveira também. Hoje jogando como volante. No meu time jogava como volante. Até tem alguns atletas da base que estão ali no profissional do Guarani, mas mais numa forma de completar grupo. Mas quem realmente é participativo nos jogos, o único atleta nascido em Bagé que é titular, ou se não é titular, entra no segundo tempo, enfim, que é participativo mesmo, é o Vitor, né? É o Vitor, eu acho que agora até, senão, pelo que eu sei, estava pelo Pelotas, né? Tá no Pelotas agora. Parece que estava no Pelotas. E essa é uma realidade também do nosso próprio futebol, né? O Guarani, o Bagé também, enfim, até. Mas própria região, antes a maioria dos atletas, grande parte dos atletas, ou boa parte também dos elencos, tinha jogadores aqui da cidade, né? E hoje as competições com 2, 3 meses de duração montam um elenco por cada competição, né? Hoje tudo é uma coisa ligada à outra, né? Um pouco a falta de sonho dos meninos, né? Eu nunca vou me esquecer do Bagé de 1982, né? O ano que eu subi, inesquecível. E no Guarani também. Eu me lembro em 78, quando eu tinha chegado do Inter lá, nós fomos o 4º lugar do estado, né? Um quadrangular final do Júnior, naquele tempo era Júnior, né? Guarani, Grêmio, Inter e São Borja, né? Perdemos o 3º lugar para o São Borja, né? Também naquele time, só para te ter uma ideia, o Iver era o goleiro, o Rudinei foi profissional, os 2 irmãos Paulinho e Voê foram profissional, Marco Antônio foi profissional, Paulo César Nariga, o canhoto, foi profissional, e Totonho foi profissional, Ivan Couto foi profissional. Aí depois nós vamos lá para o Bagé de 82, quando nós subimos da segunda para a primeira. De 30 jogadores que tinha, 25 jogadores eram de Bagé. Tinha 4 ou 5 jogadores de fora de Bagé, né? Todos jogadores formados na base, entendeu? Hoje, além do menino ter pouco sonho de jogar bola, toda a dificuldade também que tu tem porque não adianta assim, tu vai disputar uma competição, aí tu disputa o juvenil, o menino chega no final daquele processo do juvenil, ele não tem um júnior para dar sequência para o trabalho dele, né? Aí dá pouco mais tu disputa um júnior, mas o menino não passou pelo processo de juvenil, entendeu? Porque tudo isso aí se torna muito caro, né, Yuri? Tu vai disputar competições, uma arbitragem hoje da base aí é R$2.500, R$3.000, não é verdade? Aí tu vai fazer uma viagem, tu vai pagar uma arbitragem aqui no final de semana do juvenil e vai pagar uma viagem do júnior para jogar em outra cidade. Isso aí vai ter dar um gasto no final de semana de base de mais de R$10.000. Já pensou aí, tu soma tudo isso no mês, tu vai ter um gasto com a base de R$60.000 por mês, mais ou menos. E aí fica muito complicado, né? Também tem tudo isso aí, né? Fazer futebol cara. E aí, claro, vai se escassear cada vez mais o jogador da base. Perfeito. Totonho, você analisando aí tua época de jogador também, que jogos mais te marcaram assim como jogador? Olha, eu parei cedo, né, Yuri? Eu comecei cedo. Eu estreiei com 17 anos no Guarani e parei com 25 anos lá no Guarani também. Aí comecei no Guarani e terminei no Guarani. Mas houve grandes jogos aí, né? O jogo mesmo, porque esse é um jogo muito inesquecível, essa vitória do Guarani contra o Juventude lá em 78, né? Até porque eu tinha 18 anos recém, né? Eu estava no banco de reservas e aí o finado Ismael me chamou, né? Caía muita chuva lá no Jacone, lá. Me chamou faltando uns 10 minutos e nós levando um baita num sufoco. Fizemos um gol aos 43 do primeiro tempo com o Badico e depois eu fiz um outro gol aos 43 do segundo tempo, né? E entrei no jogo, fiz um gol ali também, né? 18 anos, bem novinho, fazer gol no Juventude, essa história eu sempre vou contar, até quanto meus meninos, né? Tive grandes jogos pelo Bagé também, né? Grandes jogos pelo Bagé. Depois que eu fiquei experiente, aquela bola que eu gostava ali no fundo do campo, né? Então, né? Joguei aqui contra o Grêmio também em 79, se não me engano, a gente perdeu de 2-0. Eu e o Miconga fomos considerados pelo Lauro Quadros o melhor em campo, né?
E outros jogos contra equipes menores aí, né, que eu não posso dizer que eu não era um jogador goleador. Eu fiz 17 gols pelo Bagé e 12 pelo Guarani, né? Então eu fazia bastante gol até, né? Mas só que eu tinha alguma coisa assim, ó. Eu tinha medo de chegar na frente do goleiro. Eu fico olhando os jogos assim. Agora eu vi o gol do Vitinho agora no final de semana. Eu olho tudo que é jogo. A recém eu estava vendo aqui, ó, infelizmente a minha Chapecoense perdeu para o América 1-0, né? Que podia ter classificado hoje, né? Já vai ficar agora mais complicado, né? E eu estava vendo agora o jogo do Inter contra o Vitinho, né? O Vitinho, uma bola, aquele gol atravessado, eu não fazia aquele tipo de gol, porque eu ia sempre para o fundo do campo e botava a bola atrás para o centroavante. Não adiantava. Então, quando eu pegava a bola para entrar na diagonal, assim, eu já nunca ia em direção ao gol. Eu já dava mais o tapa para o lado, para quê? Para esperar que o centroavante chegasse na área, e eu fazia muito bem esse cruzamento, né? O próprio Danilo, um dia, nem vou falar o ponta, mas um dia, um ponta depois que jogou no Bagé, o Danilo foi campeão em 85 com o Bagé, e eu estava lá, só que eu fiquei até a metade do ano e saí, né? E um dia, depois de 86, um ponta que jogou no Bagé, ele veio falar, um dia me encontrou na rua e falou: Totonho, numa pré-eleição lá, eu vou te falar para ti, e o Danilo era muito meu amigo mesmo, né? E eu joguei bem com ele também. E diz ele: Totonho, o Danilo falou para mim, diz, olha, eu só vi um ponteiro fazer essa jogada, de cruzar a bola quase de cima da linha de fundo. E foi o Totonho. E passou pelo Danilo grandes ponteiros. O próprio Toninho, que jogou no Guarani, foi jogador do Danilo. Toninho, que jogou em Santa Maria, depois era um baita de um ponteiro, né? Então, essas coisas assim que a gente fica satisfeito, né? Porque esses elogios que a gente recebe, né? E então, os jogos que marcou foi isso aí: ter jogado contra a Grêmio, ter jogado contra a Inter, né? Alguns jogos pequenos aí também, né? Que eu até hoje tenho recorte de jornal, né? De 1981, diz assim: Furacão, como é que está ali na manchete mesmo? Eu não me lembro agora. Bagé não respeita ninguém. Eu fui a Rio Grande lá, né? E ganhamos 2-0 do Rio Grandense, lá no antigo Torquato Pontes, lá. E eu fiz uma atuação daquela assim. Eu quase matei o lateral do Rio Grandense. O cara chegou a se ajoelhar na minha frente. De tanto corte de ir para o fundo, trazer para trás o cara na minha volta e tudo mais, né? E eu até hoje tenho o recorte do jornal guardado, né? Então, são essas coisas marcantes aí que passaram. Eu me achava um bom ponteiro, entendeu? Só que, claro, eu não cuidei aquele lado assim da responsabilidade, né, Yuri? Eu digo para os guri, eu era muito varziano, eu não era um cara profissional, e eu já passo totalmente ao contrário dos meninos que eu trabalho hoje, né? Eu digo, olha aqui, ó, essa atitude que eu tive como jogador, o cara que seguir, ele não vai chegar a lugar nenhum, né? Tem que ter responsabilidade, tem que ter foco, né? Tem que ter sonho. Sonho eu tinha, mas me faltava responsabilidade, me faltava um pouco de foco também, né? Então, essas coisas aí que marcaram a carreira da gente, embora uma carreira até curta, né? Podia ter jogado bola lá até 33, 34 anos, se fosse o caso, né? Então, essas coisas que marcaram bastante. Mas eu sou um cara que sou realizado em poder dizer que fui jogador profissional, né? Porque era um sonho meu de ser jogador. Só que eu tive 2 vezes no Inter, 77, 78. Em 77, no Inter, eu não fiz teste. Cheguei numa sexta-feira, treinei naquele campinho dos Eucaliptos, que era um campinho de areia que tem ali, nem existe mais o Eucalipto hoje, né? Ali com André Luiz, com o falecido Popeia, com o Gilmar, que foi o goleiro da seleção brasileira. E já no sábado eu já joguei. Chico Assis, que depois jogou comigo, Bagenço, Chico Assis, que está lá hoje ele está lá em Camboriú, né? Depois voltei em 78 para o Inter de novo, não fiz teste, fiquei lá treinando um mês, me deixaram o treinador do Roberto, que é falecido, Roberto Cavaleiro, me sacaneou, no bom sentido, assim, que não me sacaneou em nada, me deixou um mês só fazendo volta no campo, já ia vir embora para casa. Quando fez um mês, ele botaram chuteira na minha caixinha e eu fiquei lá mais 3 meses lá. Depois, não, sabe uma coisa, eu vou embora para casa. Então, botei essa oportunidade muito grande fora, né? Podia ter aproveitado melhor a minha carreira, né? Mas sou muito agradecido ao futebol por tudo isso, né? Totonho, muito obrigado pelo bate-papo, por ter reservado aí um momento aí da tua casa, do teu dia, para
puder, não somente conversar comigo, mas para grande quantidade de pessoas que a gente pode alcançar aí pelo YouTube. Tanto o pessoal daqui de Bagé, quanto de bagenses e pessoal de qualquer cidade espalhado por aí. Então, te agradeço e deixo o espaço aí para te destacar mais alguma coisa que tu tenhas vontade. Olha, hoje eu te agradeço muito por ter participado do teu programa, né? Sei que isso aí vai longe, né? Que vai ter uma boa repercussão, né? Agradeço muito hoje o trabalho que eu faço, agradeço muito a muitas e muitas pessoas que me ajudam de todo lugar do Brasil, né? Nem imagina, assim, o que eu agradeço, né? Porque se eu continuo com o meu trabalho, já vai fechar 4 anos, né? É porque tem muita gente que me ajuda, né? Então, só tenho a agradecer a tudo aí, né? Pedir a Deus que me dê saúde, que eu possa fechar os meus 30 anos de trabalho, e se Deus quiser continuar trabalhando, né? Procurando dar o meu melhor para esses meninos, aí ajudar eles, né? E sempre pensando assim em revelar mais um jogador, de formar mais um jogador profissional, né? Porque eu acho que é uma carreira boa, que é uma carreira interessante, né? E claro que você tem que cuidar dos seus estudos também, né? E eu só tenho a agradecer. Deixar um abraço a todas as pessoas que vão ver essa entrevista, né? Te agradecer a ti e pedir a Deus que me dê saúde para mim continuar trabalhando. Tá certo. Muito obrigado, então, Totonho. Uma boa noite, um bom descanso aí pra ti. Nos falamos. Quando fechar os 30 boa noite, anos, um vamos fazer abraço algo a legal. todos. Um abraço a ti e a todos. Valeu. Então, este bate-papo com Totonho Padilha, grande personagem aí do nosso futebol. Quantos atletas profissionais, ou que não foram profissionais, mas que já passaram por ele, pelo menos em algum momento da vida. A gente sempre conversa, Totonho, quanto que anda nas ruas e encontra meninos que hoje são homens que já passaram aí pelos seus treinamentos. Então, pessoal, ressaltar mais uma vez o nosso oferecimento da Fazenda Retiro, localizado na costa do Jaguarão, da BR-293 em Candiota, e também o restaurante Churrascaria Cinturão do grande parceiro Oswaldo Rolim, com seu buffet livre por quilo, espeto corrido e todo preparo e cuidado com a carne aqui do nosso Pampa, em 2 endereços, na Avenida Santa Tecla, número 2183, e também no novo Cinturão, onde funcionava o Betemps. E o Fábio Vaz Design, nosso parceiraço aqui do canal, com todo o trabalho de identidade visual do canal, também gestão de redes sociais, todo esse posicionamento da marca também leva o seu nome e a sua assinatura. Quem acompanha essa entrevista e não se inscreveu no canal, te inscreve, é só clicar ali, ó, se inscrever, curte este vídeo para que possa chegar a mais pessoas e assim nosso trabalho crescer também. Quem ainda não também pode nos seguir no Instagram e no TikTok. Estamos lá, Yuri Dias Repórter, que além desse episódio completo que está na íntegra aqui no YouTube, a gente também vai disponibilizar cortes com trechos dessa entrevista com Totonho Padilha, outro decano aqui também da categoria de base de Bagé. Então tá, pessoal, uma boa noite a todos. Sexta-feira temos mais uma edição do Na Área, com todas as novidades e atualizações do futebol bagense. Tchau, tchau!